Então, galera, Thiago na área. Estou aqui com o nosso amigo Paulo. Ele trabalha com venda direta, especialista no caso. Ele vai estar tentando tirar um pouquinho das suas dúvidas. Na verdade, ele não vai conseguir tirar todas. Outra coisa, você que não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa o seu like. Você que é PCD, novo aqui no canal agora, assiste até o final esse vídeo que vai contribuir bastante para você, né, Paulo? Isso. Então vamos falar também das mudanças de piso, teto de valor do carro, mudanças também para patologias, uma série de novidades que ele vai passar para vocês agora. Então, Paulo, em relação a essa mudança agora do piso, é uma boa notícia porque a galera que só estava com aqueles carros pelados, que carro todo pé de boi, maçaneta preta, sem tampa de mala, agora fala um pouquinho sobre sem isso. ajuste de altura de banco. Todo furreca. Então, agora assim, não. hoje é aquela história, com 100 mil reais você já começa até a olhar para um Premier Hatch. Hoje a gente vai dar um exemplo aqui, por exemplo, de um Onix Premier versão Hatch, o modelo de entrada, o primeiro Premier. Tá, ele está saindo hoje a preço público de R$ 96.320 em dezembro agora, de 2021. É um carro que ele fica dentro ali dos 100 mil reais, que é o que está exigindo a isenção. Só como é que vai ficar calculado esse desconto? Hoje a gente vai ter 7% de IPI, que é sobre 1.0, e tecnicamente o desconto do ICMS, que está na casa ali dos 14,5%. Até 70 mil vai ser descontado o valor integral, vamos colocar assim, vai ser zero. Agora, o cálculo de 30 a 96.320, que é o valor do carro, eles vão computar para ti essa diferença de ICMS que você paga. Isso tudo vai estar embarcado no valor de nota. Tem até o blog do Cadeirante que eles fizeram lá uma tabela parcial de como ficaria esse cálculo. Assim, o blog ele foi muito preciso quando ele falou em alguns aspectos. Só que hoje como é que está acontecendo? O carro ele não consegue se manter dentro do mesmo preço. Hoje os aumentos que são embarcados mensalmente acaba prejudicando muito essa conta, essa tabela. Ainda tem o cálculo da cor, que a gente precisa incluir caso o PCD queira uma cor metálica, por exemplo. Então isso provavelmente para janeiro já deve estar definido, a gente já deve ter tabela disponível com os cálculos pré-definidos, aí é só começar a incluir pedido. Naturalmente, quando a gente fala de pedido, ele só vai para a montadora com isenção. Entendeu? A gente não consegue fazer um pedido de uma encomenda provisória nem algo do tipo. Então, o IPI e ICMS também devem ser isenções que devem passar por modificações. Provavelmente a burocracia deve ficar mais acentuada com relação a isso, principalmente no caso do novo RG-PCD que já está sendo cobrado. Tá? O próprio laudo de IPI já sofreu modificações no decorrer do ano. Então isso vai ficar um pouco mais complicado para a pessoa que está começando do zero aí para tirar a isenção. E com um pouco de ajuda lá do Detran para quem é habilitado, as próprias perícias médicas devem normalizar. Então isso tudo é o que a gente conta para 2022, para poder o PCD ficar mais confortável em comprar carro. O sedã realmente ele subiu muito de preço, tá acima dos 100 mil. Mas um Premier Hatch hoje é um carro muito mais completo, hoje para quem tem hoje uma ideia de compra ali de um carro assim, muito mais confortável. Então, o que acontece hoje? Um Premier Hatch ali na casa de 96, 97 mil, obviamente, como diz a regra, até 70 mil isenção, e de 70 a 100 você tem uma fração dentro desse ICMS aí sendo calculado. Então você está falando agora que o PCD vai comprar o mesmo carro, mesma versão, super completa, graças a essa lei aí que está para entrar em vigor. Já entrou ou vai entrar? Não, dia 10 foi publicado, né? Tem lá no site do Confaz, o Diário Oficial, foi publicado, porém cada portaria tem que ser deliberada pelos estados. Entendi. Não adianta hoje o ICMS ser aprovado, se cada estado hoje tem uma regra, eles precisam ajustar essa realidade. Obviamente as tabelas por parte da montadora ainda não saíram. Nenhuma delas, seja GM, Jeep, Fiat, está todo mundo aguardando. Então acredito que para janeiro já deve ter informação nova aí com relação ao cálculo exato de quanto cada carro vai sair. Então, deixa eu te fazer uma pergunta que é uma dúvida que todos os inscritos aí que estão assistindo o vídeo agora devem ter também. E quem já deu entrada? Aí já era. Como assim? Deu entrada na carta lá e está esperando o carro. Não, naturalmente a venda direta ela sempre trata com a política vigente na data de faturamento. Quem ficou para trás, ficou para trás. Vai ser recalculado. Obviamente, eu tenho cliente que deram entrada numa compra com isenção fiscal de IPI e ICMS dentro dos parâmetros ali vigentes da carta, ou seja, a carta ela tem um prazo de vencimento. Então, se ocorrer uma mudança na tabela e a legislação amparar, o cálculo vai ser realizado um novo cálculo. Por exemplo, de entrada num Onix, um turbo-bater. Um turbo-bater com ICMS. Aí só que agora ele quer o Premier. Então, é só você alterar o pedido,
naturalmente, Então menos mal, menos respeitando mal. o limite de vencimento da carta, até porque as cartas elas vão ser atualizadas, igual aconteceu com o IPI. O IPI estava com piso para 70 mil, de repente as cartas novas com teto de 140 mil já estavam sendo recalculadas. Então nesse ponto aí você fica atento, hein? Você que está assistindo esse vídeo agora, já deu entrada lá na sua carta, nem tudo está perdido. Você pode pedir para alterar o pedido de acordo com a nova vigência aí da legislação, tá bom? Agora, sempre respeitando o fato de que o ICMS hoje ele está ficando cada vez mais burocrático para tirar. A gente já está falando do novo RGPCD, que é emitido lá pelo Detran, entendeu? Na mudança da postura do laudo, daquela coisa daquele documento do anexo 5, está sofrendo modificações, já tem até um laudo novo aí rolando nas redes, então é bom sempre estar atento a isso. O Detran provavelmente vai ficar um pouco mais burocrático com relação à perícia médica, para o PCD que é habilitado, tá? Para o que não é habilitado, segue o padrão lá que está no site da Receita Federal, você baixa o laudo e continua colhendo as assinaturas. É realmente um pouco cansativo, mas tudo começa com o laudo. A concessionária, a gente não consegue fazer nada sem o laudo médico, tá? E o camarada que é habilitado, ele fica à mercê do Detran com relação à perícia médica, e a gente não consegue ajudar, tá? Então, Paulo, vamos falar um pouquinho agora, cara, uma coisa bem importante também, que são as patologias, né? Muita gente se confunde se tem direito, se não tem direito, como é. Fala um pouquinho sobre isso pra gente. Então, eu acho que o principal hoje para o PCD é o cara entender que a patologia, a isenção fiscal para carro, ela tem que ser baseada na perda de movimento. Porque às vezes você tem um problema mais específico, uma doença até mais leve, ou um câncer mais pesado, uma coisa mais, né, agressiva, e é difícil para a gente que é vendedor estar na ponta da lança tendo que passar assim, a informação ruim para a pessoa. Porque hoje, qual é a regra? A regra é a perda de movimento. Se você não tiver perda de movimento, você não consegue tirar a isenção. Porque na internet tem uma listagem imensa falando sobre diversos problemas, sobre diversas patologias. E exemplo, por exemplo, da visão monocular. Porque a visão monocular hoje, teoricamente, você perdeu um olho. Você é um PCD, isso está lá. Tem uma lei agora que saiu para 14.126, acho que é demais, se não falha a memória, que fala sobre a visão monocular. Ela estabelece as diretrizes lá do portador de necessidade especial com base nessa patologia. Só que ela também não altera a lei do IPI que fala sobre isso. Então você fica ali... Tem muitas interpretações também, né? Exato, mas assim, uma lei não alterou outra, não tem as garantias estabelecidas ainda com relação ao IPI. E deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Estou com um cliente que ele tem câncer no pulmão. Ele tem isenção? Ele disse para mim que tem os laudos, então, mas que não deu entrada ainda. Então, existem algumas situações que a gente tem que sempre colocar nesse ponto. O câncer, ele estabelece algumas situações que são benéficas para o usuário, por exemplo, isenção de imposto de renda, coisas do tipo, o saque lá do FGTS. Só que acontece, a nível de compra de carro, é importante frisar que essa condição de perda de movimento ela tem que estar caracterizada no laudo. Se isso não tiver, eu já tive casos do próprio Detran hoje simplificar essa situação. Que ele não liga, eu já tive casos do cara chegar lá aos 45 do segundo e a perícia médica negar. Entendeu? Então, a gente tem que estar sempre fazendo essa leitura da perda. Às vezes é mais fácil você conseguir uma artrite, alguma coisa mais leve que realmente impacta ali na perda de movimento do que numa doença mais grave. Então funciona da seguinte forma: tem que caracterizar uma perda de movimento, não tem jeito. Não tem jeito, porque hoje a isenção fiscal para compra de carro, o divisor de águas é isso. Então tem que estar explícito no laudo, tem que ter o CID correto, o laudo tem que estar corretamente assinado, até para você hoje dar a entrada, a própria Receita questiona sobre isso. E demora muito tempo, né, para sair, né? Tá demorando um pouco, sim. Em média agora, final de ano. Mais ou menos, uma média. A gente não está falando nada concreto. O processo devidamente redondo, tudo certinho, ele pode chegar aí na casa dos 2 meses. 2 meses. Por exemplo, isenções aqui no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, estava demorando horrores. Agora, para o camarada da capital, estava indo rápido, cerca de 45 dias. Tá? Isso com um processo redondo, sem restrições, sem exigência, sem nada. Então, Paulo, só para fazer uma correção do que a gente estava falando agora, que para você ter o benefício, você tem que ter a perda dos movimentos. Perda ou redução. Então, galera, ó, perda ou redução. Tá? É algo que impossibilite você se locomover, uma coisa que esteja te... Uma coisa crônica, por exemplo. Exatamente. Uma lesão por esforço repetitivo, coisas do tipo. Então, já para sanar essa dúvida. Então, agora vamos falar de um outro ponto importante também. Cara, aquela pessoa que acha que tem, não sabe se tem, não deu entrada, como é que ela faz para se encontrar?
que ela também quer esse benefício e, logicamente, se ela tiver o direito, nada mais justo, né? Assim, os exemplos que eu tenho muito hoje são pessoas que passam ali pelo contato pelo médico, né? E o próprio médico orienta com relação a isso. Então, assim, quando você tem hoje a patologia diagnosticada e você tem essa questão da perda de movimento ou redução, então o principal tudo é transformar isso, se você for habilitado, na versão pública do laudo, que é emitida lá pelo Detran, é o anexo 5. Então você leva o teu particular, eles vão homologar na versão do Detran, obviamente exames, alguns testes, o próprio médico, o perito vai analisar você na hora lá, vai fazer a alteração da habilitação e depois de um tempo você volta e busca o laudo médico. Então a concessionária entra ali, a partir do laudo e da habilitação. Paralelo a isso, o novo RG-PCD, porque pelo que eu tenho visto já está sendo cobrado, que também é feito no setor de identificação civil, e para quem não é habilitado é a parte realmente mais cansativa. Por exemplo, o PCD que é autista hoje tem que ter o diagnóstico, você baixa lá o anexo 8, que é o espectro autista, né? Você vai numa rede conveniada, num hospital de saúde, ou uma clínica da família, coleta as assinaturas. Eu acho que o mais difícil hoje é a cruzada do PCD hoje com relação à instituição pública. Eu acredito que as clínicas da família ajudam bastante, porque já tem até os casos mais rápidos de emissão de laudo são feitos por lá. Então, nessa situação, tudo certinho, tudo coletado, as assinaturas prontas, aí o concessionário ele entra captando o cliente, aí você tem ali laudo médico, você tem os responsáveis pelo menor, no caso, se for um autista. Para quem é habilitado, a documentação da habilitação, as cópias autenticadas de documentos mais triviais, que são RG, CPF e comprovante de renda, principalmente. O PCD ele tem que ter uma renda mínima, de acordo lá com a exigência da Receita. Se não me falha a memória, são R$3.000, tá? Pessoas que recebem benefício social, tipo LOA, não pegam direito à isenção, que entra em conflito, tá? Mas em regra, depois do laudo médico e da habilitação alterada, o restante é mais tranquilo. Aí a gente ajusta com o despachante, você consegue dar entrada e aguardar o tempo de emissão da isenção. Obviamente, qualquer problema fiscal pertinente à declaração de imposto de renda, até aquela multazinha que você deixou de votar nas eleições, se tiver em aberto, você tem problema lá na emissão. Fica uma restriçãozinha e você não consegue tirar a isenção. Então, passando isso aí, ele já está com o pé próximo do carro, né? Sim, exatamente. Dando entrada em tudo certinho. Agora é só esperar aguardar o carro. Passou o filtro do Detran. Então você tem ali laudo e habilitação alterada. Passou pelo hospital público lá, no caso do não habilitado. Saiu com o laudo preenchido corretamente, lá define se é provisório, se é permanente, CID, a perda de movimento e a indicação do veículo. Tudo isso aí, você está com o laudo pronto na mão, você tem, eu acredito que 90% do processo. O restante é trivial, que são os documentos pessoais, autenticados e, naturalmente, para tudo no governo não dura, o DARS de ICMS você paga, né, para você ter acesso e aguarda a emissão. Show de bola então, Paulo. Paulo, queria te agradecer também pela ajuda que você está dando aí, doando uma parte do teu tempo, do seu dia que é mega corrido, você é vários clientes para atender, você deu um espacinho para a gente aqui. E galera, você que não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa o seu like e vai acompanhando sempre a gente, porque sempre vai ter novidades de informações para te ajudar, entendeu? No mais, assim, a legislação a gente está acompanhando as atualizações, nosso despachante vai municiando a gente com as informações corretas. Tem muita coisa mudando na legislação, as próprias portarias que vão ser publicadas, a gente está aguardando. O feedback das montadoras, as tabelas com descontos, tudo vai estar chegando agora no início do ano, até porque elas estão em recesso, todas elas. Eu acredito que vai vir uma coisa boa aí para o PCD, entendeu? Então, para a galera que está com a documentação na mão, eu recomendo que aguarde um pouco a virada do ano, até porque o pedido não vai fazer diferença agora. E vamos aguardar, vai melhorar para todo mundo, se Deus quiser. Então valeu, Paulo, obrigado. Um abraço aí, sucesso nas suas vendas aí. A gente vai te incomodar mais vezes aí para fazer mais vídeos, hein? Tá bom. Então, pessoal, esse foi mais um vídeo. Se inscreve no canal, deixa o seu like. Se você precisar, pode deixar aí nos comentários. A gente tira suas dúvidas. Vamos incomodar o Paulo aí com várias perguntas e dúvidas que vocês tiverem, tá bom? Esse foi mais um vídeo. Fiquem com Deus e um abraço.